Meus irmãos, a paz do Senhor. Gente, a paz do Senhor. Quem tem motivos para glorificar a Deus? Que culto maravilhoso. Você já sentiu Deus aí? Eu também. Quero ser rápido. Tenho algo da parte de Deus no seu coração nessa noite. Aqueles que têm, abram comigo suas Bíblias. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 12 ao 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos do 12 ao 15. Enquanto você está abrindo, quero externar minha gratidão pelo privilégio de estar aqui com vocês na noite de hoje. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa casa, pastor dessa igreja, pastor Ivan, pastora Marli. Muito obrigado, pastor, pela receptividade, pelo carinho. A gente conhece o nível do pastorado e a qualidade de um pastor pela qualidade da recepção e dos obreiros dessa casa. E desde que cheguei fui muito bem recepcionado. Mais alto, né? Vamos esperar o pregador. Vixe, agora ficou alto demais. Sou grande, mas não é tanto assim também, não. Muito obrigado, Deus abençoe. Então quero louvar a Deus pela vida do pastor Ivan, pastora Marli. Trago aqui um abraço do meu pastor, com quem congrego ali na Assembleia de Deus, Ministério Fama do Jardim Nova Esperança, o pastor Genismar. Ao Flávio, a Bruna, muito obrigado pelo convite, pela receptividade. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Ao Daniel, meu amigo, que privilégio ministrar contigo, viu? Leva um abraço ao nosso presidente. Quantos acharam o texto? Vamos ler? Paulo diz assim: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deixe sua Bíblia no banco, curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, essa é a tua casa, esse é o teu povo e essa é a tua igreja. Fala com os teus filhos, Senhor, porque o nosso maior desejo aqui hoje não é encontrar pessoas, mas é ouvir a tua voz. Senhor, estamos aqui, mas acima de tudo queremos sentir aquilo que só o Senhor pode nos fazer sentir. Muito mais, ó Deus, do que eu tenha capacidade, faz aquilo que só a tua palavra consegue fazer. Muito mais do que esse microfone consegue levar a minha voz, que a voz do Senhor brade nesse templo nessa noite. Leva a tua palavra, Senhor Deus, aos nossos ouvidos, mas muito mais que isso, que ela suba a nossa mente, desça ao nosso coração e faça viver a nossa alma. Senhor, nós te damos liberdade, pedimos passeia, cura, salva, liberta, batiza com teu Espírito Santo. Nós te damos liberdade, Senhor, e pedimos, não nos deixe sair daqui da mesma forma que chegamos, mas que saiamos daqui cheios do teu Espírito para a glória do nome de Jesus. Assim oramos e pedimos. Amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Como eu disse, quero ser sucinto, ser breve, mas fiel
a algo que o Senhor colocou no meu coração há um tempo. Eu tenho o costume, isso aprendi com o meu pastor, de todas as vezes que prego, eu gosto de iniciar a mensagem dizendo aos meus ouvintes o tema dessa mensagem. Para quê? Para que quando acabe o culto, você for comer aquela pizza e comentar sobre o culto de hoje. Nossa, foi uma maravilha, você viu aquele hino que foi cantado, que coisa maravilhosa. Quando passar-se os dias, você for comentar sobre isso, como é que foi o culto? Rapaz, foi uma benção. E o pregador foi um menininho esquisitinho lá, se não lembrar a cor da minha gravata, que pelo menos o tema da mensagem não sai do seu coração. E o tema que o Senhor direciona essa noite, o tema da mensagem é o Deus dos pecadores. O Deus dos pecadores. Me deu o privilégio de no 3 te ouvir dizendo o tema da mensagem, o Deus dos pecadores. Bora lá? 1, 2, 3. Não, foi muito fraco, você consegue fazer melhor. 1, 2, 3. Vem comigo. Embora a epopeia de Gilgamesh, datada aproximadamente do século XVIII a.C., escrita em tabletes de argila em língua sumérica na antiga Mesopotâmia, contendo e contando a história de um rei meio humano e meio Deus, tenha sido o primeiro livro a ser escrito no mundo, nenhum outro livro resistiu e ultrapassou séculos, influenciando reis, reinados, impérios, marcando vidas e transformando pessoas como a Bíblia Sagrada. A sua própria criação, composição ou meramente a existência da Bíblia já é um milagre. Ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes, que escreveram dos mais variados países, em 3 idiomas diferentes, ao longo de 1400 anos. Entre os seus escritores nós podemos observar um grupo variado de compositores que trabalharam na sua formação, desde pastores e homens simples no campo, até profetas, sejam eles palacianos, eruditos ou homens no deserto, homens iletrados, cultos, reis, médicos e até mesmo pescadores. A maioria destes homens, o mais interessante é que eles nunca nem sequer se encontraram, nem chegaram a se conhecer. Alguns deles estão separados por milhares de quilômetros de distância e por milhares de anos na história. Por exemplo, o apóstolo Paulo e Moisés nunca se encontraram. Mas o mais incrível é que mesmo diante de tanta imensidão, se você se interessar e deseja estudar e entender mais sobre a Bíblia, você vai descobrir que toda essa história e a mensagem que se passa por 66 livros é a mesma e pode se resumir em 4 palavras: criação, queda, redenção e glorificação. Mas o mais interessante, toda a Bíblia fala, aponta e possui um único personagem: Jesus Cristo de Nazaré. Na história da Bíblia, Jesus não é apenas um simples personagem. João capítulo 1 nos diz que ele estava no princípio e na criação com Deus. Ele era Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1 versículo 29 nos diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o nosso Criador, mas também desceu do céu para ser a nossa redenção e nos levar e nos levantar da queda. O autor aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 2, diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Foi Ele quem nos criou e começou tudo, e será Ele quem finalizará todas as coisas. Na história da humanidade e nas páginas e livros da Bíblia, Jesus não é meramente um personagem coadjuvante. Se engana quem acha que Jesus apenas aparece nas páginas dos evangelhos. Jesus é o personagem principal de toda a Escritura. Em Gênesis, ele é aquele que viria da descendência da mulher e feriria a cabeça da serpente. Em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual, em Levítico o sumo sacerdote supremo, em Números ele é a nuvem que cobre de dia, a coluna de fogo durante a noite. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué ele é o general que vai à frente. Em Juízes ele é o juiz libertador.
Em Rute, o parente resgatador. 1º e 2º Samuel, o rei esperado. Em Reis e Crônicas, o rei soberano. Em Esdras, o ensinador divino. Em Neemias, o reconstrutor. Em Ester, o nosso Mardoqueu. Jó capítulo 19, versículo 25, ele é o redentor que vive, por fim se levantaria sobre a terra. Salmos, ele é o nosso pastor. Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria. Em Cantares, ele é o nosso amado. Isaías capítulo 9, versículo 6, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jeremias, ele é o ramo de justiça. Em Lamentação, ele é o consolador de Israel. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o esposo fiel. Joel capítulo 2, versículo 28, ele é aquele que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Em Amós, ele é o Deus de fogo. Obadias, ele é o Salvador. Em Jonas, o profeta misericordioso. Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele é aquele que viria de Belém, reinaria em Judá. Em Naum, ele é o vingador da lei. Abacuque, ele é aquele que aviva a sua obra no meio dos anos. Sofonias, ele é o pastor de Israel. Ageu capítulo 2, versículo 8, ele é o dono da prata, o dono do ouro. Zacarias 9:9, ele é o rei humilde que viria montado num jumentinho. Em Malaquias, ele é o anjo do concerto. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, o servo incansável. Em Lucas, o filho do homem. Em João, o filho de Deus. Em Atos, ele é o Cristo ressurreto, o dono da igreja. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, o alicerce. 2 Coríntios, a imagem de Deus. Em Gálatas, o libertador. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Filipenses, ele é o motivo da nossa alegria. Em Colossenses, ele é o homem perfeito. 1ª, 2ª Tessalonicenses, ele é o homem que virá do céu ao estrungir da trombeta. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele é o único mediador entre Deus e os homens. 2 Timóteo, ele é o juiz de toda a humanidade. Em Tito, ele é o redentor. Filemão, ele é o doador do bem. Em Hebreus, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o legislador. Em 1 Pedro, o pastor das almas. Em 2 Pedro, nosso Senhor. Em 1 João, ele é o caminho. Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é a vida. Em Judas, ele é o único salvador. Em Apocalipse, ele não se contenta em ser apenas uma coisa. Ele é aquele que andava entre os 7 castiçais de ouro. Ele é a fiel testemunha, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele cujos cabelos são brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada, e na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem pode adorar a esse Senhor Jesus Cristo? Jesus esteve na criação, mas entenda, nos capítulos do Evangelho, nas cartas, no Novo Testamento, escrevem que ele é muito mais do que aquele que participa nisso. Eu comecei minha palavra mencionando o primeiro livro escrito na história, a Epopeia de Gilgamés. E entenda, não é apenas exibicionismo de itinerante, não faço isso, não tenho necessidade, mas tem um motivo. Ele foi escrito em tabletes de argila, em língua sumérica, na antiga Mesopotâmia, no século XVIII, como eu disse. Contava a história de um homem que era meio homem, meio Deus. E nós que já lemos a Bíblia, parece que nos assemelhamos e entendemos mais ou menos, que já vimos essa história, parece um pouco familiar. Muitos são, entenda, os registros, os escritos, as obras espalhadas pelo mundo antigo, cuja narrativa e até mesmo seus personagens se assemelham às histórias da Bíblia. Diversas obras e poesias sumérias, por exemplo, até as cananeias, mesopotâmias, falavam sobre a criação do universo, falavam sobre as suas divindades e até mesmo sobre uma grande tempestade, um grande dilúvio no início da criação. Cada povo possui seus mitos criadores, suas divindades, seus deuses, seus escritos sagrados. Mas acima de tudo e de todas essas culturas e mitologias, esses deuses sempre requeriam sacrifícios humanos. Em todas as culturas do mundo, as divindades, os deuses pagãos, eles estão constantemente interessados em receber sacrifícios humanos, ofertas dos homens, para aplacarem a sua ira e liberarem prosperidade e fecundidade.
os deuses dos incas, dos maias, dos astecas, dos fenícios, dos sumérios, todos eles estão querendo receber um sacrifício para que possam abençoar o homem. Diferente de todos esses, é só no cristianismo que você encontra o contrário. Enquanto em todos os lugares os deuses querem receber, só na Bíblia Sagrada eu encontro um Deus que, ao invés de receber, resolveu entregar. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus da Bíblia é o único Deus que, ao invés de pedir algo, ele se entregou para conseguir te perdoar. Ele mesmo resolveu entregar algo para te oferecer perdão. 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 19, Paulo diz assim: e tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não nos imputando os nossos pecados, e pôs em nós o mistério da reconciliação. A cruz é o único lugar aonde Deus é ofendido, mas resolve liberar perdão sobre todos aqueles que o ofenderam. Na cruz, Jesus Cristo, o Deus homem, reata a amizade entre Deus e entre os homens. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, aquele que nunca pecou, se tornou o maior dos pecadores. Vou repetir: na cruz, aquele que nunca pecou, se tornou o maior dos pecadores. Na cruz, Jesus Cristo, o homem santo, o único homem perfeito, não somente carregou, mas se tornou os nossos pecados. Na cruz, Jesus carregou o pecado da prostituta. Na cruz, Jesus carregou o pecado do traficante. Na cruz, Jesus carregou o pecado do estuprador. Na cruz, Jesus carregou o pecado do assassino. Na cruz, Jesus carregou o pecado do ladrão. Mas por qual motivo? 1 Timóteo capítulo 1 diz: esta palavra é fiel e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Irmão, isso aqui é extraordinário. Sendo Deus, Ele poderia descer para te destruir, para te aniquilar. Jonathan Edwards diz que nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós somos pequenos nas mãos de um Deus furioso. Se Deus quisesse, Ele simplesmente te esmagaria, da mesma forma que você pisa em uma barata, em uma formiga. Ele poderia simplesmente te mandar para o inferno, mas o incrível é que Ele resolve descer para te destruir, para te matar. Não, Ele desce para te salvar. Isso é extraordinário. Jesus poderia descer para nos repreender. Jesus poderia descer para apontar o seu pecado. Jesus poderia descer para te condenar, mas Ele veio do céu para nos salvar. Jesus desceu do céu para não acusar o seu pecado, mas para pagar o preço pelo seu pecado. Jesus não desceu do céu para te condenar, para te mandar para o inferno, mas pelo contrário, para dizer para você que há salvação, a esperança de vida eterna. É por isso que o Evangelho é uma mensagem para pecadores. O Evangelho é uma mensagem para pecadores. Mas eu preciso falar um negócio, para não virar bagunça e gente sem vergonha querer tirar do contexto. Então eu preciso falar, você vai entender o que eu quero dizer e não o que você quer interpretar. Nosso Deus é um Deus santo. Salmos 89 verso 9 diz: exaltai ao Senhor nosso Deus, adorai-o no seu santo monte, porque o Deus, nosso Senhor, é santo. Salmos 24:3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Isaías capítulo 5, capítulo 6, os serafins cantavam e reconheciam, clamando uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas mesmo sendo santo, o nosso Deus é o Deus dos pecadores. Mas não se engane, não ache você
que se engana aqueles que acham que Satanás é o Deus dos pecadores. Pelo contrário, Satanás é o Deus dos condenados, porque da Bíblia que eu leio, até dos pecadores Deus é o Senhor. Deus é o Deus dos pecadores. Gênesis capítulo 2, Deus cria Adão em perfeição, enquanto Adão e sua mulher estavam no Éden. Todos os dias Deus descia na viração do dia para se relacionar com eles, para conversar com eles. Só que Gênesis capítulo 3, Satanás seduz o coração deles. Adão e Eva caem em pecado e fogem para se esconder. Mas Gênesis 3:8, olha o mesmo Deus descendo no mesmo jardim para conversar com eles de novo. Os pecadores podem até fugir e se esconder de Deus, mas o Deus que eu conheço sempre vai atrás dos pecadores. Olha você sentado aqui. Adão comeu do fruto, caiu, pecou e fugiu, mas Deus foi atrás de Adão. Abraão era idólatra em Ur dos Caldeus, mas Deus foi atrás de Abraão. Moisés matou um egípcio, escondeu ele na areia e fugiu para Midian, mas Deus foi atrás de Moisés. Sansão era nazireu, tinha uma promessa, foi separado desde o ventre da mãe, mas quebrou o voto de nazireado, era vacilão, beberrão, mulherengo, imoral, vacilante, mas antes de morrer ele orou e Deus foi atrás de Sansão. Davi foi o mesmo menino que ficou conhecido porque derrubou um gigante, mas também foi o rei que ficou conhecido porque caiu em adultério, matou, adulterou, pecou, mas Deus foi atrás de Davi. Salomão desviou, virou idólatra e ainda casou com 1000 mulheres, mas antes de morrer Deus foi atrás de Salomão. Isaías era um homem de impuros lábios, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas Deus foi atrás de Isaías. Jonas era egoísta, impiedoso, insensível, desobediente. Jonas preferia morrer do que pregar em Nínive. Jonas não queria que ninguém se arrependesse, ele foge, vira as costas para Deus, mas Deus vai atrás de Jonas. Pedro era explosivo, truculento, ignorante, convencido, prendem Jesus, todos fogem, o galo canta, Pedro nega, mas Jesus ressuscita e vai atrás de Pedro. Pega isso daqui, João capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Lucas capítulo 5:15, ele ainda diz assim: qual é o homem que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa todas o deserto e vai atrás da que se perdeu? João capítulo 4 diz algo interessante: deixando a Judeia, foi outra vez para Galileia, e o texto diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Entenda isso. Samaria ficava entre a Judeia e no caminho daqueles que passavam do sul para Galileia, precisavam passar pela Samaria. Os samaritanos, eles eram os israelitas do reino do norte, que foram levados cativos pelos assírios e misturados com outros povos. É por isso que os judeus abominavam os samaritanos e diziam que eles eram um povo impuro, misturado, uma raça misturada, e não pertenciam a Israel e nem à aliança de Abraão. Então todo judeu que saía da Galileia e ia para a Judeia, ou ele passava por um povo que ele abominava, ou ele desviava pela Transjordânia, onde moravam os gentios. Mas quando Jesus faz esse caminho, a Bíblia diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. A necessidade ali não é geográfica, não é o único caminho existente. Na verdade, não era nem o melhor caminho existente. Qualquer judeu normal, qualquer judeu comum mudaria a rota, desviaria, passava mais longe, andava uns quilômetros a mais para não se encontrar com um samaritano. Mas o bom pastor vai atrás da ovelha perdida e procura até encontrar. Jesus muda a rota, quebra a barreira, altera o percurso, ignora o preconceito e chega meio-dia no poço de Samaria só para encontrar uma mulher e salvar uma pecadora que precisava de arrependimento. Jesus que eu conheço sempre vai atrás dos pecadores. João capítulo 4, ele foi atrás da mulher samaritana. João capítulo 8, ele perdoou a mulher adúltera. Marcos capítulo 5, ele atravessou a tempestade só para libertar o gadareno endemoniado. Lucas 7, ele disse para a pecadora: vai em
paz, os teus pecados foram perdoados. Lá em Lucas 19 ele vai atrás de Zaqueu, até na cruz. Lucas 23 ele disse para o ladrão: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mateus capítulo 18 verso 11 diz: porque o Filho de Deus veio para salvar o que estava perdido. Deus é o Deus dos pecadores. Mesmo cheio de pecado, Deus foi atrás de Adão, foi atrás de Abraão, foi atrás de Moisés, foi atrás de Sansão, foi atrás de Davi, foi atrás de Salomão. Mesmo cheio de pecado, Deus foi atrás de Isaías, foi atrás de Jonas, de Pedro, de Tiago, de João. A mulher no poço tinha 5 maridos. Zaqueu era corrupto e ladrão. A mulher Maria Madalena tinha 7 demônios. O gadareno tinha uma legião. Entenda, o seu pecado pode fazer você se afastar de Deus, mas o seu pecado nunca vai impedir Deus de ir atrás de você. A bebida te afasta de Deus, mas Deus vai atrás de você mesmo na bebida. O pagode te afastou de Deus, mas Deus vai atrás de você mesmo no pagode. A cocaína te afastou de Deus, mas Deus foi atrás de você mesmo na cocaína. O adultério, a fornicação, a prostituição, a masturbação te afastam de Deus, mas Deus vai atrás de você mesmo com tudo isso. Isso porque Deus é o Deus dos pecadores. Deus não é apenas o Deus dos pecadores. Deus só não é, entenda isso, Deus é o Deus dos pecadores, só não é o Deus do seu pecado. Deus é o Deus do ladrão, Deus é o Deus da prostituta, Deus é o Deus do estuprador, Deus é o Deus do homossexual. Deus só não é o Deus do seu pecado. Deus não é o Deus do seu adultério, Deus não é o Deus da homossexualidade, Deus não é o Deus da fornicação, da mentira, da vaidade, da corrupção. Deus é o Deus que ama o pecador, mas abomina o pecado que ele comete. Deus consegue te amar, mas abominar o pecado que é alojado dentro de você. Deus só não ama o pecado que você carrega. Deus te ama, mas continua abominando o seu pecado. A grande verdade do Evangelho é que Deus é o Deus que ama os pecadores. Esta palavra é fiel, é digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu vejo que enquanto eu prego, muita gente vira a cara, mas me deixa dizer um negócio, eu vou ter que falar isso aqui, nem que eu não preciso voltar. O Evangelho é coisa de gente mau caráter. Evangelho é coisa de gente pilantra. Evangelho é coisa de quem não presta. Que isso, pastor? Então se você presta, seu lugar é lá fora. Entenda isso. Evangelho é coisa de gente ruim. Evangelho é coisa de gente imoral. Eu costumo brincar. Davi foi pastor da Assembleia de Deus. Em determinado momento, Davi está numa caverna, chamada de Caverna de Adulão. Depois se reúnem a ele 300 homens. Só gente endividada, entristecida, amargurada, gente querendo suicidar. Isso é Assembleia de Deus. Só o que não presta vem parar aqui. É traficante, cheirador de cocaína, maconheiro, prostituta, estuprador, torcedor do Corinthians. Tudo que não presta vem para dentro da Assembleia de Deus. Você gostou, né? Tudo que não presta vem parar aqui dentro. Só que um dia o pastor pregou uma mensagem e entregou para esse pecador o que ele precisava. O que? Uma chave, uma porta, um carro? Não, muito melhor do que isso. Disse para ele assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É nessa hora que o pecador saiu de onde estava, veio aqui, foi transformado, lavado, remido. Quem era mendigo, Deus transforma, dá uma nova vida. Lavou você com sangue, e hoje, se a trombeta tocar, você tem o passaporte carimbado para morar no céu e encontrar com o Senhor. Cadê você que foi encontrado e pode glorificar o nome do Senhor por essa balada? Aleluia. Então não critique. Evangelho é coisa de gente imoral. Evangelho é coisa de gente sem vergonha. Mas pregador, eu estou na cocaína, sem problema. Pregador, eu estou na fornicação, na masturbação, sem problema. Pregador, eu estou no adultério, eu estou jogando no tigrinho, sem problema. Entenda isso, Romanos diz: Deus prova o seu amor conosco nisto, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi pelos pecadores que Jesus desceu do céu, morreu na cruz do Calvário. Foi pelos pecadores que Ele desceu. Entenda, céu é lugar de pecador, céu é lugar da prostituta, céu é lugar de estuprador, céu é lugar de mentiroso, céu é lugar de fofoqueiro, céu é lugar de gente que não presta. O céu só não é lugar de pecado. Para chegar lá tem que largar o pecado, tem que largar a fornicação, tem que ser lavado, remido, comprado no
sangue do Cordeiro. A porta está aberta, todo mundo pode subir, todo mundo pode ir, mas tem que deixar o pecado para conseguir subir. Cadê você que vai e pode glorificar o nome do Senhor? Fica de pé para a gente terminar. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você a mesma coisa que Jesus disse para Zaqueu. Hoje veio salvação a essa casa. O seu dia de se encontrar com Jesus é hoje. Hoje Jesus está te dando a oportunidade de levar a salvação para casa. O dia de ser salvo é hoje. O dia de fazer uma aliança com Cristo é hoje. O texto diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entenda isso. Existe uma diferença entre procurar e buscar. Você procura aquilo que você não sabe onde está. Você busca algo que você sabe onde ele está. Entenda, Deus não veio procurar os pecadores. Deus veio buscar você. O céu nunca te perdeu de vista. Deus sempre soube onde você esteve. Para os olhos de Deus você nunca esteve distante o suficiente, perdido ao ponto de Deus precisar te procurar. Hoje Deus veio te buscar e te trazer de volta para casa. Escute isso. Eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 24 anos de idade. E pensa aí, com a idade que você tem, você já mentiu alguma vez? Calma, tem gente que manifestou muito forte. Vai devagar, senão o povo vai perceber que você é mentiroso. Você já usou o nome de Deus em vão? Aos casados, você casou virgem? Aos que vão casar, vai casar virgem ou está na fornicação? Eu não quero te julgar, julgue você a si mesmo. E se você perceber, vai ver que de 10 mandamentos você já se condenou em 4 deles. Você já disse que você é um adúltero de coração, blasfemo, mentiroso. Se Deus te julgasse hoje, qual seria a sua sentença? Entenda isso. Se você não tem certeza que pode um dia morar no céu, eu não te recomendaria sair por essas portas sem aceitar na sua vida o único caminho para a salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré. Entenda algo. Renato Russo cantava uma música que ele dizia assim: ó, todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou. O tempo que passou, passou. Esse culto aqui acabou, não volta mais. A gente pode fazer uma outra oportunidade, um outro culto, trazer outras pessoas, mas isso aqui nunca mais vai repetir. Só que ele dizia assim, ó, mas tenho muito tempo, tenho todo o tempo do mundo. Todas as vezes que o apelo é feito, Satanás fala isso no seu coração: você não precisa aceitar Jesus hoje, você ainda tem muito tempo, você tem todo o tempo do mundo. Entenda isso. Um grande filósofo diz: qual o melhor dia para aceitar Jesus? E ele vai dizer: olha, um dia antes da sua morte. Você faz o que quiser fazer, aproveita o quanto quiser aproveitar, fuma quem quiser fumar, bebe quem quiser beber, transa com quem quiser, e um dia antes de morrer, aceita Jesus. Que maravilha, imagina, pecou a vida inteira, morreu, vai morar no céu. Só que tem um problema, você não sabe quando vai morrer, né? Então o melhor dia para aceitar Jesus é hoje. Estou te esperando aqui na frente. Estou afastado da igreja, hoje é dia de voltar. Nunca fui crente, está na hora de ser. Não adianta correr, Jesus te para. Não adianta fugir, Jesus te encontra. Não adianta sair, Jesus te traz de volta. Estou te esperando aqui na frente. Estou te esperando aqui na frente. Vem embora. Tocou-me, Jesus, tocou-me.
Estou te esperando aqui na frente. Entenda, Lucas 15 nos conta a história de 3 desviados. Uma dracma que se perde dentro de casa, uma ovelha que se perde ao sair de casa, e um filho que sai de casa para desviar. Quem sabe tem gente que está aqui, está desviada dentro de casa. Você deve conhecer. É crente que tem terno e gravata, mas que numa mensagem como essa corre para o banheiro e nunca volta na hora da mensagem. Sai, vai beber água, não volta. É por isso que está apático, anêmico espiritualmente. Está perdido dentro de casa. Tem ovelha que se perdeu fora e o pastor vai atrás de você. Mas o filho tem que voltar para casa com as próprias pernas. Você pode ter saído de casa, pintado o cabelo, fumado maconha, feito o que quiser, mas no coração do pai você continua sendo filho. Saiu de casa, mas é filho. Desviou, mas é filho. Estava na droga, mas continua sendo filho. Tem gente que quando saiu de casa fez igual o filho pródigo, matou o pai no coração. Mas não interessa o que você fez com Deus no seu coração. Se você matou Ele no seu coração, nem Satanás consegue matar você do coração de Deus. No coração de Deus, você continua sendo filho. Papai está falando, está na hora de voltar para casa. Está na hora de voltar para casa. Estou te esperando aqui na frente. Para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Estou dentro do tempo e eu vou guerrear pela sua alma. Tem crente que não entende o que está acontecendo aqui, porque se quem está fazendo piada, está rindo, está olhando o resultado do jogo dele no Google uma hora dessa. Isso aqui é um momento de guerra. Você é mais importante que isso. Eu vou lutar pela sua alma. O único satisfeito que você volte para casa do jeito que você está é o diabo. Tem depressão que só te larga quando Jesus entrar na tua história. Eu não sei por que você saiu, mas hoje é a noite que Deus te trouxe aqui para voltar para casa. Não sou crente, está na hora de ser. Estou afastado da igreja, está na hora de voltar. Entenda, a gente já está no meio do ano, já passou do meio do ano. E tem gente aqui, quem sabe você não ganhou uma alma para Jesus, mas a pessoa do seu lado está afastada da igreja. Pega na mão dele, pega na mão dela e fala: eu vou com você lá na frente. Mas desviado para casa você não volta nessa noite. Guerria comigo. Finge pelo menos que você se importa com salvação de almas. Tem crente intercedendo, tem crente orando. Isso aqui é momento de guerra. Em nome de Jesus Cristo, todas as cadeias que te seguram caiam agora. Vem embora. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus
livrou-me da escuridão. Para que essa insistência, pregador? Irmão, a gente está lidando com almas, com destinos eternos. A gente canta muito, prega muito e se deixar colhe muita oferta. E na hora de fazer apelo, ninguém quer aceitar Jesus não, né? Deus abençoe, amém. Todo mundo vai embora para casa. E o perdido continua perdido. 2 minutos no inferno seriam suficientes para que todo pecador abandone para sempre a sua vida de pecado. Entenda isso, o capítulo 22 de Lucas começa com Lucas negociando dinheiro para trair Jesus. E isso é muito interessante. O final desse capítulo se mistura com a história de um outro discípulo que é Pedro. Pedro é corajoso, quer defender Jesus, ele ora, ele está no Getsêmani, mas depois ele vai para a casa do sumo sacerdote. Jesus vai ser condenado. Pedro está ali e o texto está dizendo que ele está seguindo Jesus de longe. Tem gente que estava desse jeito. Antigamente andava perto, tinha intimidade, mas agora começou a seguir Jesus de longe. Está vendo pelo Instagram, vê no YouTube. E entenda, ele acha que está bem porque está seguindo, mas está de longe. Depois, interessante que ele percebe que na casa de Caifás ele se torna minoria. Ele está sozinho. As pessoas começam a maltratar e bater em Jesus. E ele é o único discípulo ali. Imagina Pedro que momentos antes arrancou a orelha de um discípulo, de um homem, de um soldado na espada. Por que ele não reage? Eu imagino Pedro vendo Jesus sendo julgado e a cada tapa no rosto de Jesus ele está pensando: eu sou o único aqui. Se eu for me levantar para defender Jesus, o próximo a tomar tapa aqui sou eu. Então eu vou ficar quietinho no meu canto. Pedro está sozinho. Só que a noite fria começa a esfriar a fé de Pedro, ao ponto que ele precisa se assentar em uma fogueira. Entenda, existem pessoas que no frio da noite precisaram se aquecer na fogueira do inimigo. Ele se assenta com pessoas que não deveria se assentar, participa de rodas que não devia participar. Tem gente que entra muito crente na federal, no trabalho, só que no frio da noite se assentou aonde não devia, fez amizade com quem não podia. E nas rodas do mundo vai esfriando a sua fé, ao ponto que agora eles vão perguntar para ele: e aí, você conhece o tal de Jesus? Ele fala: eu nunca conheci esse homem. Tem gente que sentou em rodas que não devia. Isso te levou a negar Jesus. E esse capítulo termina dizendo que o galo canta. Jesus olha para Pedro. Ele estava distante até agora, mas o galo canta e Jesus olha para ele. Porque distância nenhuma é o suficiente para impedir Deus de continuar olhando para você. Lembra que eu falei que o capítulo começa com Judas indo trair? Judas no final do capítulo se mata. Pedro e Judas fizeram a mesma coisa, ambos traíram, negaram a Jesus. Só que a diferença de Judas para Pedro é que o texto diz que Pedro se arrependeu, chorou amargamente e saiu dali. Por que saiu? Porque todo arrependimento exige que você saia do lugar que te fez cair, que te fez pecar. Hoje você só tem 2 opções: ou continua e toma o caminho de Judas, continua distante, não volta para Cristo, não se arrepende, e pode ter um final trágico. Ou vai fazer igual a Pedro, vai se arrepender, vai sair do seu lugar e vai ser alcançado com salvação. Jesus ainda te ama. Não interessa o que você fez, o pecado que você tenha cometido, Jesus ainda tem salvação para sua alma. Insisto uma última vez: cadê você que está afastado da igreja? Não é crente, está desviado. É com você que eu estou falando. Não adianta fugir. Você está igual Pedro, você senta na fogueira, meu povo olha para você e fala: rapaz, você tem a cara de crente, tu se parece com ele. Está na hora de voltar para casa. Está na hora de voltar para casa. Quando o Senhor
estenda as mãos para cá. A trombeta ainda não tocou. Isso é sinal que você que está aí afastado ainda tem oportunidade de salvação. O pastor vai orar por ela. Mas entenda, tem gente que vem aqui na frente sem alegria no coração. Tem gente que vem aceitar Jesus, voltar para Cristo, e a depressão está enlaçando o coração. Gente que vem aqui com obra de macumba, você acredita nisso? Que não consegue dormir há muito tempo. Gente que Satanás falou para ele há muito tempo: se mata, seu pai não te ama, sua mãe não te ama, olha o lugar que você mora, você não tem futuro, você não tem esperança, você não tem expectativa. E tem gente que vem aqui com essa depressão, angústia, que há pouco não se matou, mas Deus colocou na sua mão autoridade para repreender isso. Olha,